aí, tudo beleza? David Art aqui, do Chief of Design. Tô gravando mais vídeo para você. Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que é a seguinte: onde o profissional de design pode atuar? Vou falar aqui nesse vídeo quais áreas e quais locais, tipos de empresas o profissional de design pode atuar. Se você está procurando sobre essa informação, vou trazer esse conteúdo para tentar sanar a sua dúvida. E se você já atua com design, deixa aí nos comentários qual área você acha melhor, qual mais promissora. Talvez até esse vídeo também te ajude no sentido de perceber algumas áreas que você não notou, que não estava no seu radar, que você pode atuar. Beleza? Ah, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o like também, isso é super importante. Se você quiser ser membro do canal, vai ter acesso aos conteúdos exclusivos. E muito obrigado a todo mundo que já é inscrito. Valeu mesmo, vocês que fazem o Chief of Design. Bom, sobre as áreas de design que você pode atuar. São muitas áreas, são muitas possibilidades. Inclusive algumas eu não listei aqui por falta de conhecimento. Nunca atuei na área, tenho pouco conhecimento, então não vou falar. Como, por exemplo, design de interiores. Tem a área de design de interiores, eu não tenho conhecimento, por isso que eu não listei aqui. Eu listei as áreas que eu tenho mais, é, a- não aptidão, mas que eu trabalhei em algum momento, que estão mais próximas de mim, mais próximas da minha formação. As que eu tenho mais contato, tá bom? Mas lembrando que tem mais áreas, inclusive dentro de algumas áreas dá para segmentar bem, né? Então, dentro de produto físico, por exemplo, a gente tem design de joias, nós temos um design de embalagem, são várias coisas, várias possibilidades que você tem para trabalhar com design. A principal formação de design que nós temos no Brasil atualmente é de design gráfico. Então, essas áreas que eu listei aqui, você acaba vendo em menor ou maior grau quando você está cursando o curso superior de design gráfico. Mas, como eu disse, existem algumas camadas, algumas segmentações que eu não listei aqui. Inclusive, quem conhecer, quem quiser listar, pode deixar aí nos comentários para contribuir. Vou começar aqui pelas áreas de design digital. Então, você trabalhando com design, você tem várias possibilidades, né? No digital, então, nem se fala. Uma delas é UX design, então você ser um designer, né? Um facilitador ali da experiência do usuário, você focar nessa parte de experiência do usuário. Temos o Product Design, que seria o design de produto digital. O designer mais generalista, que ele vai entender sobre a experiência do usuário, ele vai entender sobre interface e ele vai ajudar a conceber produtos digitais, como sites, como aplicativos. Inclusive, aqui eu não coloquei, mas ainda tem o UI Design também, que é o design de interface do usuário, tem design de interação, tem outras possibilidades dentro dessa camada aqui de UX e Product Design. A gente também tem o Web Design, que é um termo que está sendo utilizado menos. Inclusive eu tenho um vídeo, você pode conferir aí. Mas ainda existe muita vaga com esse termo, é muito pesquisado, procurado, por isso que eu listei aqui, que é o designer mais focado em sites, em landing pages. Então, para criação para web, né? Design feito para produtos que abrirão ali no navegador. Basicamente, é isso. Aí a gente tem o designer de produto físico, e no Brasil, por enquanto, a gente está tentando dividir assim, ó, pelo menos no LinkedIn, quando você acessa, está assim, ó, Product Design se refere a design de produto digital. Design de produto físico é somente design de produtos. E como eu disse, tem várias segmentações, várias camadas dentro de design de produto, mas é aquele profissional que cria produtos físicos. Então, tudo que a gente utiliza tem design, então esse passador de slide, esse apoio aqui para o meu celular, para a câmera, enfim, tudo que a gente trabalha com, tudo no dia a dia, né? Os utensílios que nós temos no dia a dia são oriundos de design de produto. Depois, nós temos a parte de artes, e aqui eu coloquei para tentar explicar para você a questão de arte gráfica, tá? Então a gente tem a parte do creative retouch, vamos dizer assim, aquele profissional especialista em manipulações e montagens, né? E tá mais direcionado para arte, realmente, na minha opinião, porque design é uma coisa, arte é outra, também tem um vídeo explicando sobre isso.
mas existem muitos designers gráficos, muitas pessoas formadas em design que acabam enveredando, né, indo para esse lado. Então, por isso que eu coloquei aqui, é uma possibilidade de trabalho. Assim também como publicidade, né? Tem muitos designers que acabam indo mais para o lado da publicidade, para o lado do gerenciamento, pro lado de branding também, então, que seria o gerenciamento de marca, pro lado de criação de campanhas publicitárias, também é uma parte que você pode trabalhar, apesar dessas daqui, na minha opinião, né, estarem um pouquinho mais distantes do trabalho de um designer, sim, mais próximas de um trabalho artístico. Depois a gente tem design editorial, e aí seria o trabalho do design gráfico. O designer gráfico aprende isso daqui quando está fazendo um curso superior, pelo menos deveria aprender uma parte disso, que é o design para livros, e-books, o design de revistas, né, de jornais, enfim. Nós temos o motion design, que é um design relacionado a animações. Nós temos muito animações, micro interações, e notificações, você deve estar acostumado com isso no celular. Então, o Motion Designer é o responsável por criar essas animações. Quando você clica lá no like e aparece o coraçãozinho balançando, é o Motion Designer que faz aquilo. A gente tem o designer de marcas, talvez seja uma das principais atuações do designer gráfico, né? Então, o designer gráfico se habilita normalmente para criar identidades visuais, criar marcas, e aí, como o próprio nome já diz, né, é o profissional responsável por conceber marcas de empresas, produtos, serviços. Temos design de games também, que é uma área que vive em amplo crescimento. Eu nunca ouvi falar em design de games regredir, sempre progredir. Cada ano que passa, cresce, evolui e fica mais forte. Também nós temos design de games. E é isso, tem muitas outras áreas que poderia citar aqui, como eu disse, UI design, tem um pessoal que é especializado em social media, né, que talvez esteja mais ligado à parte de artes gráficas, mas também tem ali design, social media. Dentro do design de games, por exemplo, tem o designer que cria cenários, o designer que cria personagens, o designer que pensa na experiência do usuário. São muitas possibilidades para você atuar com design, sendo um profissional de design. E quando você faz uma faculdade ou um curso superior de design gráfico, obviamente você não vai saber de tudo isso daqui, mas é uma porta de entrada para muitas pessoas, é o primeiro passo para muitas dessas pessoas que vão atuar com várias dessas áreas aqui, fazer um curso de design gráfico. Bom, agora vamos conversar sobre os locais e as empresas que você pode atuar e também os regimes. Basicamente, você pode atuar em qualquer empresa que precise de design. É isso, qualquer empresa, empresas em geral, que precisam de um projeto de design. Comunicação visual, produto, serviço, precisam criar, enfim, designers podem atuar em qualquer tipo de empresa. Banco, hospital, é, uma empresa do terceiro setor, empresas públicas, empresas de fast food, de comércio, enfim. São várias possibilidades mesmo. E basicamente toda empresa precisa de um projeto de design, nem que seja comunicação visual para comunicar ali na internet. E aí, ou elas delegam, aí elas podem delegar, inclusive para alguma dessas outras empresas que estão listadas aí, como agências de publicidade, ou elas contratam um designer interno para cuidar dessas demandas. Bom, os principais locais que nós temos, então, tirando essa observação que eu já fiz, são agências de publicidade, que é um caminho bem tradicional ali do designer. Agências de publicidade, elas criam campanhas de publicidade, de marketing, e para criar essas campanhas precisam de um designer, que é um- uma pecinha dentro daquele conglomerado de profissionais que precisam para criar ações de publicidade. A gente tem estúdios de design, então estúdios de design de marca, de produto. A gente tem gráficas também. Gráficas precisam de designers para fechar arquivos, para criar arquivos, enfim. A gente tem startups, precisam de designers de vários segmentos, desde designers que vão ficar na comunicação da rede social até designers para a criação de produtos digitais. A gente tem produtoras de games, produtoras de animação, produtoras de vídeo também precisam de designers, youtubers, né? Precisam também de designers para criar.
E basicamente é isso. E toda empresa, qualquer empresa que precise de um trabalho de design. E além de você trabalhar alocado nessas empresas, você também pode trabalhar remoto. Então você pode trabalhar de casa e em coworkers, que seriam espaços destinados ao trabalho coletivo. No caso, nós temos tanto a possibilidade de trabalhar em casa ou de forma remota, em coworkers, para essas empresas. Hoje em dia, e principalmente depois da pandemia, é super mais possível, né? E aí você pode trabalhar de forma remota, ou até mesmo você pode trabalhar em casa de forma autônoma, tá? Então você pode ser um freelancer, ter a sua própria empresa, trabalhar de forma remota também. Seja, você pode trabalhar então diretamente nessas empresas, alocado, ou de forma remota. E os regimes, nós temos o CLT, que é o funcionário tradicional, que você já deve conhecer, seguindo o regime brasileiro. A gente tem o PJ, que seria o prestação de serviços, e aqui nós temos três PJs, né? E eu determinei os três para que você possa entender. No mercado, tem muitas empresas que contratam o PJ, que a gente chama assim. Seria aquela pessoa que atua como um funcionário, só que ela emite nota, ela tem uma empresa aberta. Para que isso? Porque aí o profissional consegue ganhar um dinheiro a mais e a empresa paga menos imposto. Então, teoricamente, ela reverte uma parte do que ela pagaria para você, do que ela pagaria para o governo de imposto no CLT, ela paga para você em PJ. E aí você tem basicamente as mesmas atribuições, a mesma rotina de um funcionário CLT, mesmo isso sendo teoricamente legal. Aí a gente tem freelancer, então você pode ser freelancer como PF, que seria pessoa física, mas o ideal é que você seja PJ. Então freelancer é aquele profissional que cria coisas sem vínculo empregatício, né? Então presta serviço sem vínculo empregatício e de maneira mais esporádica normalmente, né? Apesar que hoje em dia ser freelancer é uma profissão mesmo, né? Não é só essa coisa esporádica como a gente imaginava. Tem pessoas que realmente se encaram como freelancer e têm carreiras estruturadas. E aí você pode até emitir nota como pessoa física, mas o ideal é pessoa jurídica, né? E você sempre vai precisar emitir notas, tá? Então, se você quer ser freelancer, saiba que para facilitar as coisas, para você não perder a oportunidade, você vai precisar emitir nota para as empresas. E aí você pode abrir a sua própria empresa também como empreendedor. Como freelancer, assim, só para te explicar, PJ é pessoa jurídica, então você sempre vai ter que abrir empresa, né, nesses três casos. Só que eu coloquei aqui como empreendedor já numa outra camada. Então, imagine que você tem uma equipe, que você é mais estruturado, que você quer ampliar, crescer a sua empresa. Então, nesse sentido aqui, eu coloquei como empreendedor, como empresário, e aí você também vai precisar ter uma empresa, né? Um PJ, nesse caso, uma empresa limitada também, enfim, depende de como você se adequar aqui nos regimes tributários que nós temos no Brasil. Bom, e sobre onde o profissional de design pode atuar, é isso. Tentei trazer para vocês as principais áreas relacionadas a design digital, a design gráfico também. Você pode aprender mais aqui no canal do TIFF. Inclusive agora, no final do vídeo, eu vou deixar mais um vídeo para você continuar aprendendo sobre design. Então, clica nele para você conferir. Se você tiver alguma dúvida, como eu disse, procura aqui no canal do TIFF. Sempre no YouTube, se você quiser procurar, digita assim, ó, TIFF Auto Design mais tema. E aí você vai me encontrar. Muito provavelmente eu teria abordado ali um assunto. Se não abordei, manda mensagem pra gente no Instagram, que eu vou tentar criar um conteúdo para você. Também quero lembrar que nós temos os links dos nossos cursos aqui, como por exemplo do Fundamentos do Design, para você aprender realmente design visual. Se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações. Você pode ser membro também do canal, bem baratinho. Tem o TikTok, o Instagram, segue lá. Além de conteúdo, também tem muita coisa engraçada para você se entreter, se divertir. E ainda mais ensinando design de valor, nós temos o blog tiffdesign.com.br com mais conteúdo para você. Vou indo nessa, estuda aí, Galuxo, o Galuxia, sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!